Deputados. 1h15. Record TV, somos 100% Rio Grande. Mais um duro golpe contra toda a classe trabalhadora. Reforma da Previdência. Aposentadoria sem dignidade não é direito. A Durg Sindical em defesa da educação pública. Estamos em clima de segunda denúncia contra o presidente Temer. O relator vai aliviar o Temer. Vai, ao que tudo indica, vai sim, Jeremias. A leitura do relatório, a apresentação e a leitura do relatório está prevista para as 3 horas da tarde na Comissão de Constituição e Justiça, e o Bonifácio de Andrada, deputado tucano do PSDB de Minas Gerais, ao que tudo indica, vai apresentar um parecer pelo arquivamento da denúncia. E não podemos esquecer, neste caso específico, a segunda denúncia do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, é contra o presidente Michel Temer e os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, os dois homens mais próximos, mais fortes da cúpula do Palácio do Planalto. Então, no caso de arquivamento da denúncia contra o Temer, serão arquivadas também as denúncias, o parecer, né, na comissão também será pelo arquivamento das demais denúncias, mas o aval, a definição final é só no plenário da Câmara dos Deputados. Há um grupo de opositores na CCJ tentando dividir, fatiar as denúncias, mas é muito pouco provável que isso acabe se concretizando. Ou seja, como se dizia antigamente, onde vai a corda, vai a caçamba. Se o Michel Temer é aliviado, seus ministros também são. Será? Eu não vejo hoje nenhuma perspectiva de um resultado desfavorável ao Temer na Comissão de Constituição e Justiça, tampouco no plenário da Câmara dos Deputados. Na linha conosco, o jurista e ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão. Boa tarde. Boa tarde, amigo. Como é que vai? Estamos indo, né? Caminhando. Surpreso com as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, uma questão que não tivemos oportunidade de falar antes, uma questão que andou surpreendendo todo mundo e provocando polêmicas, a possibilidade de uma decisão judicial, de uma lei, ter efeito retroativo. Olha, efeito retroativo é possível desde que não seja para piorar a situação de alguém. Exato. Quer dizer, em Bonaparte não tem problema nenhum, o que não pode é em Malamparte. O Supremo Tribunal Federal teve uma decisão política, né? Nesse momento em que é pressionado claramente pela mídia, por essa manipulação da opinião em torno desse circo de moralismo que incendeia o país, o Supremo mostrou-se fraco, né? Entrou na onda, entrou no moralismo, né? É muito fácil a gente acompanhar, vamos dizer, o bonde, né? Difícil é resistir à maré, né? E o Supremo não resistiu, foi isso. Então, ele entendeu que sim, se pode, como uma questão de mero registro, ou seja, condição de registro, condição de elegibilidade, resolveu que mesmo que o sujeito tenha sido condenado em 2010, que ele hoje pode ainda ser considerado inelegível, né? É uma aberração jurídica. É uma aberração jurídica. Boa tarde, doutora Eugênia. Taline que fala com o senhor, tudo bem? Sim, Taline. Tudo bem. O senhor mencionou a questão de que o Supremo mostrou-se fraco, que não resistiu, que agiu politicamente. O Supremo está se movimentando, ou pelo menos parte do Supremo, porque nessa votação específica, se eu não me engano, foi 6-5. Mas o Supremo está se movimentando para atender a pressão, os apelos da opinião pública? Ou a expectativa da opinião pública? Olha, é isso. Na verdade, o Supremo está querendo ficar bonito na fita. Agora, só que um tribunal que não resiste às pressões da rua, né, não é um tribunal que mereça esse nome, porque é da essência da defesa de garantias fundamentais o tribunal conseguir ter uma posição contra-majoritária, resistir para interpretar a lei com honestidade, né? A interpretação de acordo com o clamor das ruas normalmente costuma ser uma interpretação matreira, desonesta. Pois é, o ministro do STF, Gilmar Mendes, tem dito que algumas decisões são demagógicas e que o Supremo precisa evitar o populismo. A demagogia
há demagogia e populismo em algumas decisões do Supremo? Com certeza. Para começar já desde o mensalão, né? Aqueles arroubos, aqueles rompantes na frente das câmaras, aquilo eram claramente atitudes para agradar o clamor das ruas. Né? Não há nisso nenhum tipo de sentimento de justiça interpretável. Tá? A justiça, para ela ser justiça, merecer esse nome, ela tem que ser parcimoniosa, ela tem que ser silenciosa, ela tem que, enfim, ser comedida. Né? A justiça não se faz aos gritos, a justiça não se faz batendo palmas para os irados. Né? E, infelizmente, o Supremo está nessa onda hoje. Um caso que chocou o país atualmente na fase de investigações foi o do suicídio do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Ao que parece injustiçado. É mais um momento de espetacularização de todas as etapas, no caso, espetacularização pela Polícia Federal? Olha, as instituições da justiça, só um momentinho, filhinho, as instituições da justiça nesse país estão contaminadas por esse falso moralismo, por essa espetacularização de uma forma geral. A polícia, claro, em primeiro lugar. Né? E, aliás, infelizmente, a pessoa que estava à frente dessa investigação contra o chanceler, ela já se revelou em outros momentos uma pessoa que não tem o equilíbrio necessário para desempenhar essa função tão grave do exercício do monopólio de violência do Estado, que é a delegada Érica, né? A delegada Érica que aparece, né, no filme Polícia Federal, a Lei é para Todos, interpretada pela Flávia Alessandra. Foi ela quem deu o nome da Operação Lava Jato. Sim, por favor. É o estrelismo. O estrelismo não combina com o exercício da jurisdição, né? Nem dos órgãos parajurisdicionais como a Polícia e o Ministério Público. Agora, há uma série de temas relevantes que aguardam definição ou que podem ser alterados pelo Supremo Tribunal Federal no curto prazo. Entre eles, a questão da possibilidade de prisão em segunda instância e amanhã a retomada do julgamento sobre a ADIM, que pode ter um impacto direto no caso específico do Aécio Neves, mas que também, isso já foi definido pela Corte, terá repercussão geral. Qual é a sua expectativa em relação a esse tema das preliminares envolvendo parlamentares? Olha, eu acho o seguinte, para mim está na cara que aquilo lá, o Supremo Tribunal Federal ultrapassou a linha vermelha. Tá? Na verdade, qualquer tipo de medida de natureza cautelar, como essa do artigo 319, elas são claramente medidas que restringem a liberdade de ir e vir. E a Constituição restringe essa liberdade de ir e vir só em caso de flagrante. Né? Não se pode, vamos dizer, sob o argumento de que elas são medidas menos gravosas, criar outras causas de restrições ao exercício do mandato parlamentar. Então, o Supremo claramente legislou como constituinte. Isso não é seu papel. Hoje o colunista do UOL, o Josias de Souza, fez um comentário dizendo que a lei no Brasil ela não atinge alguns aécios. Será que no caso de Aécio Neves tem mesmo um limite para que a lei se cumpra? Não se trata disso. Olha, eu acho o seguinte, a Rede Globo não é um bom exemplo, não, porque hoje eles ficaram rufando tambores o tempo todo com o Ministério Público nesse punitivismo. Tá? Eu não acho que a questão é por aí. O direito que a gente reivindica para qualquer um, né, de ser julgado segundo as regras do devido processo legal de um julgamento justo, valem também para Aécio Neves. Tá? Se eles não reconheceram isso para os outros, para os adversários dele, não significa que os adversários dele vão embarcar nessa imoralidade dele. A gente está defendendo a Constituição. Perfeitamente. Qual é a sua expectativa em relação a essa segunda denúncia feita contra o presidente Temer? Ela vai avançar? Deveria avançar? Ou... Olha, deveria avançar, sim, mas vamos convir. É uma denúncia feita nas coxas pelo Procurador-Geral da República ao apagar das luzes, em que ele, na verdade, queria mais agradar seu público interno para conseguir votos para o Nicolau Dino. Né? No fundo foi isso. Aquilo foi uma peça publicitária interna. A gente vê que foi mal escrito, que
está cheio de adjetivos, erros ortográficos, enfim, era uma peça que não estava apta ainda a ser entregue para o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, tecnicamente muito ruim. Então isso também não ajuda, não é isso? Agora, eu acredito sim que o Senado não deveria a Câmara não deveria colocar qualquer tipo de restrição ao julgamento de Michel Temer, e que isso aqui deveria ser avaliado pelo Supremo Tribunal Federal no momento do recebimento da denúncia, né? E não agora, que é uma questão política. O julgamento da Câmara é um julgamento político, não é um julgamento político. Pois é, tudo isso deixa digamos assim, o brasileiro um pouco confuso às vezes, doutor Eugênio Aragão, porque por um lado a mídia estimula de fato um punitivismo total, e por outro lado as regras do jogo nem sempre permitem isso, e por fim fica essa sensação de que em alguns casos o punitivismo é mais severo e em outros ele é mais vagaroso. É isso mesmo. Ó, Juremir, eu lhe peço desculpa, mas... Eu vi que o senhor estava às voltas com o seu filho aí. Exerça o papel de pai agora. Pois é. Tá bem. Boa sorte aí. Obrigado, doutor Eugênio Aragão. Tá, muito obrigado. Eugênio Aragão, que sempre nos atende e que estava lá com os filhos. E tu sabe vezes, como é que isso é, né? Quantas vezes eu fiz comentário e dizer pro Joaquim ficar quietinho, quando tu fala pra ficar quietinho é pior. Aí não fica. Não fica. E ali as crianças, né? Vai entender essa necessidade de ficar quietinho quando ele está com necessidade de falar. Agora, o Eugênio Aragão, ele não tem papas na língua, né, Thalina? E são temas esses que nós tratamos com ele em relação, por exemplo, ao julgamento de amanhã, que vai ter repercussão geral, mas que atinge diretamente o Aécio Neves, né, que, só para relembrar os ouvintes, por uma decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, foi afastado do mandato e foi determinada ainda a sua reclusão domiciliar noturna. Esse é um tema que tem dividido não apenas os políticos, isso é do jogo, mas juristas renomados e o próprio Supremo Tribunal Federal. Há ministros que discordam muito dessa decisão que foi tomada pela primeira turma, então é um tema muito polêmico e muito controverso. É verdade. Aliás, nos últimos, tá na pauta do Supremo, é uma série de coisas extremamente delicadas. E muitos dos temas, pelo menos envolvendo políticos, questões políticas que vão parar no Supremo Tribunal Federal, Juremir, vão parar no Supremo Tribunal Federal, apesar de o Congresso Nacional sustentar muitas vezes de que o Judiciário interfere de forma indevida no Legislativo, em função da inércia do próprio Congresso Nacional, que não toma providências em relação a temas sobre os quais tem prerrogativa e acaba optando por lavar as mãos. Vamos antecipar o nosso intervalo? Sim, vamos antecipar o intervalo. Sintergs, PEC da database, uma grande conquista é possível, informa a hora certa. 1h28. E nós vamos ao intervalo ouvindo a sugestão de Lucas Rivas. Hoje, Edith Piaf, dia de aniversário da morte da grande cantora Edith Piaf, e o Lucas escolheu a música que é uma das mais bonitas da Edith Piaf. Já voltamos. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise, je vous connais, milord, vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière d'âme, le ciel vous comblait, votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable, laissez
Imagina viver num país que não vai aumentar os investimentos com educação, saúde e segurança por 20 anos, mesmo que a população aumente e os problemas se agravem. Imagina ter que trabalhar mais, receber menos e sem a garantia de direitos. Imagina ter que optar entre uma aposentadoria precária ou morrer trabalhando. Pois é este país que as reformas de Temer querem deixar para nós e nossos filhos. Não deixa que roubem o teu futuro. A Durg Sindical, em defesa da educação pública. Seu troco, senhor. E a nota fiscal? Cada vez que a gente consome um produto ou serviço, paga imposto automaticamente. Mas se a empresa não recolher, a parte que a gente paga como consumidores não vai para os investimentos que o Brasil precisa. Toma outro rumo, o bolso do mau contribuinte. A PEC 186 vai garantir mais eficiência na fiscalização, mais justiça na arrecadação e mais dinheiro para o Brasil investir. Acesse facebook.com/186 PEC da Eficiência e apoie. Fenafisco, Sindifisco RS e a Fisvec. Garçom, por favor, para começar, o tradicional chopp. Depois, aquela tradicional costela. Ou será que eu vou naquele lombinho? Bom, faz assim, me traz o clássico carrinho de saladas, ou então aquele clássico entrecô, ou um filé à parmegiana. Garçom, por favor, me ajuda a decidir aqui. A tradicional dúvida, né, senhor? Churrascaria Barranco, eleita como prêmio Tradição e prêmio de melhor carne pela revista Veja 2015-2016. Atenção Porto Alegre, as municipárias e os municipários estão em greve. Nossa luta é a favor de Porto Alegre e contra os projetos de lei que atacam nossos direitos e reduzem nossos salários. O prefeito está destruindo a cidade. Vamos juntos garantir serviços públicos de qualidade. Agora é greve. Dia 10, nova Assembleia Geral para avaliar a continuidade da luta. Às 15 horas na Casa do Gaúcho. Simpa, Sindicato dos Municipários de Porto Alegre. Eu escolhi ser policial civil para proteger a sociedade. Saio às ruas sem saber se volto para casa e minha família. Sofro quando perco uma vítima ou um colega para violência. Sou cidadão que é o braço armado da sociedade e não de um governo. Sou pai, mãe, irmã, irmão e sou policial civil. Campanha de valorização do policial civil. Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Simpol RS. Sindicalismo responsável e propositivo. O Sindicato dos Técnicos Industriais é contra a privatização da água e da energia elétrica no estado. Privatizar fará a população que necessita do serviço pagar ainda mais caro por ele, sem que tenha a garantia da qualidade. Sintec RS 30 anos, sempre ao lado do técnico industrial. Sabia que para viver melhor não precisa sim de uma revolução? Começa devagar, de passinho em passinho. Por exemplo, você que está no carro, já pensou em pedalando para o trabalho uma vez por semana? É um belo exercício. E você que está com sono essa hora, para dormir melhor, experimenta parar de mexer no celular meia hora antes de ir para cama. Mudando um hábito por vez, você muda a sua vida. Que tal começar já? Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. O Simpro RS está na campanha nacional pela anulação da reforma trabalhista. Trata-se de um projeto de lei de iniciativa popular que, para ser protocolado, precisa de 1.300.000 assinaturas. Por isso é importante a mobilização de toda a sociedade. Acesse simprors.org.br, faça o download do formulário padrão, assine e peça para seus amigos e familiares assinarem também. Campanha nacional pela anulação da reforma trabalhista. Quem quer garantir direitos, assina. Simpro RS. Elenira Guiar Schiller, presidente do CEPERS. Colegas, hoje eu quero falar contigo, mas especialmente com a comunidade escolar. Você sabia que somente 25% dos educadores receberam seu salário? E que o restante só receberá depois do dia 11? Como voltar para a escola? Diante de tamanho desrespeito, a greve continua pela nossa dignidade e uma educação pública de qualidade. Defender a escola pública é uma luta de todos os gaúchos e gaúchas. CEPERS Sindicato. A gente tem que fazer o nosso trabalho, não tem que pensar em ninguém, jogar bem para poder merecer, vencer o jogo e dar de presente para a torcida. Nesta terça-feira, a Rádio Guaíba acompanha a última rodada, a rodada decisiva das eliminatórias à Copa do Mundo. Neymar na lateral do A partir das 8h10, direto do Allianz Parque em São Paulo, tem Brasil e Chile.
Paulinho. Pode bater, Paulinho. Preparou, fuzilou. Gol! Narração Orestes de Andrade. Comentários Cristiano Oliveira. Reportagens Gutierrez Sanches. E a Guaíba acompanha também Equador e Argentina. O Messi botou na frente, se atrapalhou, a zaga bateu, é gol! Narração Rafael Pfeiffer. Participação especial Cristiano Munari. No plantão. Boa. Eurico Quadros. Jornada Esportiva da Rádio Guaíba. Oferecimento Sicredi, Rede de Farmácias São João, Sindi Bancários Porto Alegre, Instituto de Cardiologia, Lojas Becker e UPF, Universidade de Passo Fundo. Craque do jogo, Multissom, Torcedor Guaíba, Serviços Chevrolet e tempo e placar para a Durg Sindical. Gosta de futebol então liga na Guaíba. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o segundo bloco do Esfera Pública, aqui do estúdio principal da Rádio Guaíba, com a Thaline muito preocupada com o destino da Argentina. Eu tô. A Copa não tem graça sem Argentina. Pois é, eu tô imagina se a Argentina não vai, se Portugal não vai. Torci no outro jogo, vou torcer nesse. Aí imagina a Copa sem Cristiano Ronaldo, sem Messi. E hoje a Síria já ficou de fora também, né? Eu tava torcendo. Imagina, será que os argentinos torceriam por nós? Mas eu não espero a recíproca, não espero a troca. Eu quero a Argentina na Copa e quero o Brasil jogando com a Argentina. CEMAP Sindicato, quem faz grande Rio Grande são os trabalhadores. CEMAP Sindicato informa a hora certa. 1:45. Teve encontro hoje de manhã dos vereadores com o vice-prefeito Paim, em Porto Alegre, para tratar da questão dos municipários. O vice-prefeito disse o seguinte, que os municipários precisam dizer quais dos projetos enviados à Câmara eles aceitam. Mas os municipários responderam o seguinte, que não tiveram tempo de discutir esses projetos, porque esses projetos foram encaminhados para a Câmara na época, no recesso. E que, portanto, eles, antes de tomar uma decisão, querem discutir. Hoje de tarde tem assembleia para decidir se a greve continua ou não. Foi feito ontem um requerimento assinado por 22 vereadores, que é a maioria da Câmara. Teve um que assinou e depois tirou. Tem 36. Na prática, o Marquesan tem uma base minoritária, são 12 vereadores, e são 12 vereadores que nem sempre atuam de acordo com o governo, há muitas dissidências. Então, o Marquesan tem uma situação política muito difícil na Câmara, ele tem um perfil, nós conhecemos bem, de ser muito incisivo. Há alguns secretários que vêm auxiliando, além, obviamente, do líder do governo, Moisés Barbosa, o próprio vice-prefeito Gustavo Paim, o secretário da Fazenda, Leonardo Busato, vem fazendo essa articulação com a Câmara. Mas ontem, no final do dia, eu conversei com o Paim e ele me disse, primeiro, que foi criada uma comissão especial na Câmara apenas para discutir os projetos relativos ao funcionalismo, que, portanto, o debate está acontecendo. Até ontem, no final do dia, no início da noite, a orientação do governo, do prefeito Nelson Marquesan Júnior, me repassada pelo vice-prefeito Gustavo Paim, é de que o governo não iria recuar e não iria retirar os projetos da pauta. Perfeito. Não vai, né? Agora, Thaline, como é que faz? O governo não retira os projetos da pauta. O funcionalismo não vai aceitar nenhum deles. Paga para ver, vai ser derrotado, ganha o discurso político de que tentou acabar com benefícios, com questões, melhorar o fluxo financeiro de caixa, mas que a Câmara não deixou. Então tu achas que é isso que vai acontecer? Não. Política é muito dinâmica, né, Jeremir? Claro. Daqui até amanhã muita coisa pode acontecer. Mas no caso de ser mantido... os votos ele não vai conseguir. É pouco provável, depende do tipo do projeto, né? Tem alguns projetos que precisa quórum qualificado, outros não precisa quórum qualificado, que facilita a vida do governo. O fato é que até ontem, e isso pode vir a ser alterado, a orientação era a de não retirar os projetos da pauta.
Se o governo paga para ver e é derrotado, ganha o discurso político. Eu fiquei impressionado com a virulência do discurso do vereador Walter Nagelstein em relação ao prefeito. O Cláudio Janta, que era líder do governo, na semana passada, inclusive, fez menção disso na coluna. Ele subiu no carro de som dos sindicalistas, fez um discurso muito pesado contra a prefeitura e contra o Marquesan. Pois é, então a sensação... Aliás, a avaliação na Câmara de alguns aliados era de que o Marquesan errou porque ele não apenas retirou o Cláudio Janta da liderança do governo, realmente estava difícil porque ele tinha posições críticas, mas que o Marquesan colocou o Janta numa situação de adversário, de inimigo do governo, e que isso acaba complicando bastante essa a questão política, e já um número bem inferior que o Marquesan conta de apoio no Legislativo. A sensação que dá é que está ficando isolado, porque vai ser difícil de passar desses 12 aí, até porque são questões realmente... E os 12 era com Janta, né? Os 12 era com Janta. Quem foi que botou o nome e retirou? Não me lembro mais. Agora eu não tive tempo de acompanhar essa questão municipal. Lá que ontem assinou e depois recuou. Mas a verdade é que não vai passar disso. Não vai aumentar o número de vereadores favoráveis a esses... Daqui a pouco, se o governo flexibilizar em algumas questões, em alguns projetos, pode acabar obtendo o número de votos necessários, mas é difícil. E a gente vê uma situação similar acontecendo na Assembleia Legislativa, né? Hoje à tarde o governo vai pagar para ver. Nas 2 últimas semanas aconteceram algumas articulações, numa das sessões o quórum foi retirado, mas está na pauta, trancando a pauta, o projeto bastante polêmico e que tensiona ainda mais a relação do Executivo com os sindicatos do funcionalismo estadual, que é o projeto que limita as cedências. São os servidores do Estado que são cedidos para atuarem em sindicatos, sendo pagos, obviamente, pelo Tesouro do Estado. O número é bastante expressivo, segundo uma informação que eu obtive, são 119 servidores considerando apenas a administração direta, e o número passa de 300 servidores considerando a administração indireta e direta, né? Então as duas são cerca de 300, mais de 300 servidores, com um custo anual de superior a 40 milhões por ano, e o governo quer limitar essas cedências a um servidor por categoria. Hoje, a atual legislação estabelece que são 11 ou 10, agora não me lembro bem, que podem ser cedidos, Jeremias. Estamos recebendo aqui a visita do Lucas Rivas, hoje fã da Piaf. Eu gosto muito, viu, Jeremias? Muito boa tarde, Ataline. O Lucas tem muito bom gosto musical. Apenas emendando, viu, Ataline? São 10. São 10, eu não sabia se eram 10 ou 11. Eu queria aqui contigo essas informações, porque a reportagem da Rádio Guaíba, viu, Juremir, Ataline, ouvintes, conseguiu com exclusividade, por meio da Lei de Acesso à Informação, um levantamento que aponta que neste momento, o Poder Executivo está cedendo 306 servidores. Para a administração direta, como a Taline apontou, são os sindicatos que são ligados às pastas diretas do Executivo, e este número ele chega neste momento a 137 eu tinha dito 119, 137, já mudou. Foi repassado ontem, viu, Taline? O levantamento que eu tinha era de julho, por isso acho que essa diferença. A gente pode destacar que pelo menos aí são 21 servidores cedidos para sindicatos ligados à Secretaria da Fazenda, outros 20 para a Brigada Militar, assim, entre outros. Também chama a atenção que desse universo, então, de 306 servidores, 137 ligados aos sindicatos das secretarias do primeiro escalão do governo, e nós temos aí um outro universo aí que passa de mais de 100 servidores também que atuam, né, em sindicatos ligados a departamentos, a fundações. A gente pode destacar, por exemplo, aqui, Juremir, chama atenção alguns dados, deixa eu ver aqui, por exemplo, o Sindiágua, né, que é um sindicato ligado à Companhia Rio-Grandense de Saneamento, a Corsã. A Corsã, no Sindiágua estão lotados neste momento 14 servidores, né? Então, há sim essa discussão, né, aqui no Parlamento Gaúcho, que pode apontar, segundo as entidades que representam os sindicatos, este texto do Executivo que limita o número para 1, ele visa justamente enfraquecer os sindicatos, a classe sindical, e por isso está ocorrendo aí este grande debate. Mas vale destacar, né, Taline,
e Juremir, que estes servidores, embora estejam aí lotados em outros sindicatos, em outras atividades, este dinheiro ele é custeado pelo executivo e nós temos aí um valor de R$2.971.000 que são repassados mensalmente pelo Poder Executivo para custear, então, estes 306 servidores que atuam tanto na administração direta quanto na indireta. E é um projeto que ele é projeto de lei, então ele precisa de quórum normal, quórum simples. Isso significa a maioria dos deputados presentes em plenário, desde que a presença seja registrada por no mínimo 28. Muito bem, valeu, Lucas Rivas. Obrigada, Lucas. Mais alguma coisa? Não, bom programa para vocês aí. Nós Está na linha conosco a deputada Maria do Rosário. Boa tarde. Olá, Juremir. Olá, Aline, todos os ouvintes. Eu estou dentro do plenário da Comissão de Constituição e Justiça. Então, esse barulho é próprio aqui do discurso dos parlamentares, se vocês estiverem vendo na TV Câmara, inclusive. Qual é a situação, deputada, nesse momento? Porque há a previsão de que o relator apresente seu parecer a partir das 3 horas da tarde. A expectativa é que o parecer seja pelo não prosseguimento das denúncias, nesse caso contra o Temer, o Eliseu Padilha e o Moreira Franco, mas há toda uma articulação que vem sendo feita agora pela manhã em algumas tentativas, entre elas a de fatiar as denúncias. Isso tem chance de avançar? Nós estamos insistindo nesse tema, porque nós acreditamos que a consequência da admissibilidade sobre Michel Temer, Eliseu Padilha e Moreira Franco é diferente quando se trata dos ministros e quando se trata de quem ocupa a presidência da República. Mesmo que o crime que lhe seja imputado, os 3 estão denunciados por crime comum, que é a organização de uma quadrilha. No entanto, nós acreditamos que a votação em separado oportuniza um debate melhor e algo que é justo. Porque quando a gente decide aqui na Comissão de Constituição e Justiça, na Câmara, nós temos que pensar que esses procedimentos nunca existiram, nunca houve uma denúncia de presidente e ministros por crimes correlatos e crimes comuns. Mas nós temos que pensar que o procedimento que se utiliza no momento, ele fica com jurisprudência para sempre. Então, a individualização do tratamento de cada uma das partes é essencial para garantirmos o cumprimento da Constituição e da lei. Agora, há alguma chance, deputada, real, no caso de confirmar a expectativa de que o parecer vai ser pelo arquivamento da denúncia, de que esse parecer, a gente sabe que a CCJ é apenas a primeira instância, né? Quem tem a prerrogativa de avalizar isso ou não é o plenário da Câmara. Mas pode dar uma complicadinha na vida ou nos planos do Palácio do Planalto, caso esse parecer, se ele for pelo arquivamento, enfrentar resistências ou ser derrotado no plenário da CCJ. O que acontece? A escolha de um novo relator? Olha, como é que é o trâmite nesse caso? E primeiro me perguntando, isso tem chance de acontecer? Bom, então assim, nós, quando agora às 15 horas, daqui a 1 hora, o relator vier apresentar o relatório, ele pode incluir no seu relatório, no voto dele, cada nome em separado. E aí, regimentalmente, nós sustentaremos que é possível pedir destaque, ainda que o presidente tenha dito que não. Então, se a pergunta é possível acontecer ou não, o governo tem maioria aqui na comissão. O governo tirou, inclusive, um parlamentar para que o Bonifácio de Andrada, relator da matéria, entrasse, ele que é tucano do PSDB, entrasse na vaga do PSC. O pastor Everaldo, aquele que é o presidente do PSC, foi fazer negociações ontem no Palácio do Planalto e no Palácio Jaburu e cedeu a vaga do Marco Feliciano. É tudo um conluio isso aqui. Cedeu a vaga do PSC do Marco Feliciano para que o Bonifácio Andrade continuasse aqui, uma vez que o PSDB não queria que ele lesse o seu relatório como representante da bancada. Mas o Bonifácio Andrade não saiu do PSDB, ele continua sendo um deputado do PSDB, vai ler o relatório, no entanto ele estará sentado aqui na vaga que era do Feliciano. Deputada Maria do Rosário,
Deputado Maria do Rosário, vamos lhe ligar mais tarde para ter mais detalhes dessa conversa. Eu sei que a senhora agora está super ocupada aí. Boa sorte nessa luta e voltaremos a ligar para saber detalhes. Muito obrigado. Não, vocês me desculpem o tanto de detalhes que realmente tem, mas o regimento é cheio de detalhes. E o governo usa muito bem contra nós. Um abraço. Um abraço. Tchau. Na linha conosco, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes. Boa tarde. Boa tarde, Juremi. É um prazer falar com o senhor. Prazer é meu, Juremi. Ministro, o senhor tem sido, digamos, protagonista de muitas polêmicas, tem sempre sido muito crítico, muito franco, né? O senhor diz o que pensa e tem recebido muitas críticas pelas suas posições. Essa situação, ela chega, digamos assim, a abalar o senhor como pessoa ou o senhor dorme tranquilo apesar de todas as polêmicas? Juremi, eu acho até graça dessas coisas todas, sabe assim? Eu sou uma pessoa treinada nisso, treinada no ambiente acadêmico e tudo mais. Na verdade, nada me abala, sabe assim? Sou absoluta consciência do que eu faço e sei que cumpro um papel importante no Brasil de hoje, onde há muitos covardes, muita gente que deixa de cumprir as suas funções. Agora, ministro, é a Thaline que fala com o senhor. Boa tarde. Oi, Thaline, tudo bem? Tudo bem. São várias as polêmicas num curto espaço de tempo protagonizadas pelo Supremo Tribunal Federal. Vou mencionar duas delas. A primeira, a decisão da primeira turma do Supremo de estabelecer o afastamento do mandato do senador Aécio Neves e, mais do que isso, a sua reclusão domiciliar noturna. Esse tema volta para a pauta do Supremo amanhã, em função de toda a polêmica. O senhor tem já uma perspectiva do que pode acontecer, já que a própria corte já definiu que neste caso haverá repercussão geral? Vamos examinar a questão e vamos analisar isso com bastante tranquilidade. O que eu tenho dito sempre é que nós devemos procurar aplicar a Constituição. Não a nossa Constituição, a Constituição de cada um, aquilo que nós achamos que é norma constitucional, ou que achamos que é conveniente aqui ou acolá, mas aquilo que nós entendemos que está de fato escrito no texto constitucional. E isso vale para a questão dos parlamentares, como vale para a vaquejada, como vale para o aborto. É bom que nós não tentemos impingir à população, não é, uma norma que não existe, porque isso vai provocar reação. O senhor mencionou que o plenário do Supremo deve evitar decisões panfletárias e populistas sem respaldo da Constituição. O senhor acha que em alguns outros casos, como no da ficha limpa, por exemplo, e neste específico, o Supremo, ou pelo menos parte da corte, está agindo politicamente para atender pressões ou anseio da opinião pública? Há muito disso, num certo justiceirismo, não é? Isso existe no Brasil todo. Veja que, não sei se a experiência do Rio Grande traduz isso, mas em todo o Brasil tem aquele secretário de segurança que se elege porque é durão, não é? Aquele tipo de sujeito que faz um discurso mais moralista e tudo mais. Como a gente examina essas figuras, o que está subjacente a elas, em geral a gente tem uma decepção, não é? Já se diz, hoje é assente na literatura, que o túmulo da moral e da moralidade é o moralismo, né? O falso moralismo, né? Então é preciso a gente ter muito cuidado com isso, quer dizer, é muito fácil agradar a opinião pública fazendo esse tipo de palavrório e coisa do tipo. Mas o que o sujeito fez ontem e anteontem? Como que ele agiu? Como que ele age nos casos, de fato, que ele diz em respeito e tudo mais, né? É preciso que a gente faça esse tipo de análise. Eu sou contra o populismo, em geral. Não gosto de populistas. Acho que isso faz muito mal ao Brasil e à América Latina. E populismo judicial aí tem que ser superado, tem que ser realmente rechaçado. Ministro Gilmar Mendes, falando em polêmicas, podemos rodar 30 segundos para o senhor ouvir? Por favor. 20, na verdade. 20 segundos. Há uma inimizade capital entre a minha pessoa e a pessoa do ministro Gilmar Mendes. Ou melhor,
entre ele e a minha pessoa. Se estivéssemos no século XVIII, teria havido, inclusive, duelo. Por que isso, ministro? Que armas o senhor escolheria? Que arma? Olha, aí eu teria que pensar, né? E escolheria, eu penso que uma arma de fogo. Ministro Gilmar Mendes, como é que o senhor reage a essa afirmação? Eu acho engraçado. Na verdade, eu diria que a arma para a qual fui treinado é a arma da palavra, do debate. Aí é o campo que eu realmente... Eu vim até do Mato Grosso e venho de uma família de desembargadores. Meu bisavô foi desembargador, presidente por 30 anos do Tribunal Regional, do Tribunal Mato Grossense e tal. E eu acho que a arma que nós desenvolvemos... Veja, um Estado que primava no passado pela violência, mas a arma realmente que eu tenho é a retórica, é a dialética. É essa que vocês vêm usar no plenário. Ou seja, o senhor não iria para esse duelo com arma de fogo? A minha arma é a arma da palavra, da persuasão. É essa arma que... E a que se deve, ministro Gilmar Mendes, essa inimizade pessoal entre o senhor e o ministro Marco Aurélio? Você tem que perguntar a ele. Perfeitamente. Ministro, um outro tema que tem gerado muita expectativa é a possibilidade de um novo entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação à prisão em segunda instância. O senhor mesmo, em agosto, pela primeira vez desde a mudança da jurisprudência na Corte, concedeu um habeas corpus. Esse tema vai ser revisto? O que a gente pode esperar em relação à segunda instância, já que há muitos integrantes, por exemplo, da Lava Jato, que dizem que essa alteração poderia ser brutal e atingir diretamente os desdobramentos da investigação? Na verdade, se chover, se fizer sol, se tivermos um clima nublado, tudo isso afeta a Lava Jato. Vamos parar de conversa fiada, né? Lava Jato não depende nada disso, né? Isso é mais uma forma de enganação da opinião. O que acho que nós temos que discutir? E vamos discutir no plenário e rediscutir. Se é razoável começar a fixar que a prisão... se executa já a condenação em segundo grau, quando as pessoas estão presas desde a prisão provisória. É esse o debate. No caso da Lava Jato, o que nós temos? Nós temos as prisões provisórias que começam lá no primeiro dia e que não terminam. Tanto é que nós tomamos decisões aqui no plenário da segunda turma, no caso do Zé Dirceu, que estava preso há 2 anos e que não havia mais justificativa. Está pronto. Viola a ideia da prisão provisória. Então, a rigor, estamos tomando essa decisão. Então, há muita conversa fiada. Vocês, na verdade, canonizaram muitos sujeitos que não são dignos de fé na área jurídica, que estão vendendo ilusões. Vocês quem? A imprensa, ministro? A imprensa serviu para isso. Agora vocês estão fazendo uma certa autocrítica, mas bateram palma para maluco passar. O senhor poderia citar algum, ministro Gilmar Mendes? Vocês foram muito acríticos em relação a muitos abusos que foram perpetrados. Veja o caso agora do reitor em Santa Catarina. Vocês acham normal que um homem que era conhecido pelo equilíbrio e tudo mais, se matar depois disso? É razoável a prisão de um sujeito que não tinha nenhuma responsabilidade por fatos que ocorreram em 2006? O senhor... E vocês estavam batendo, a imprensa foi conivente com isso tudo. O senhor eu só queria fazer menção, parte da imprensa, não sei, óbvio, não sei se o senhor não pode não escutar o programa aqui diariamente, mas nós fizemos muitas críticas em relação à forma como... Eu morar em Porto Alegre, mas não consigo. Olha, que pena. Teríamos pauta diária com o senhor por aqui. Agora, ministro Gilmar Mendes, o senhor acha que a imprensa vem canonizando o juiz Sérgio Moro? Não vou falar de juiz Sérgio Moro, não vou personalizar e na verdade acho que ele cumpre um bom papel. O problema é como vocês tratam determinados personagens. Veja, apresentaram as tais 10 medidas. As 10 medidas, essa gente teve coragem de apresentar uma proposta que acabava com o habeas corpus. Veja a despassatez, dizendo que o povo estava apoiando isso. O primeiro que vai sofrer com a aprovação de um projeto como esse é aquele que assina. Por quê? Porque se o juiz não tem coragem de dar habeas corpus, se está proibido de dar habeas corpus, se hoje já é difícil de ter habeas corpus, se o Congresso aprovasse uma coisa dessa, autoritária, totalitária,
Portanto, é preciso pôr freios nesse tipo de sentimento. Façam o seu trabalho, façam a sua investigação, não tentem fazer política, até porque vocês não sabem e não têm competência. É essa mensagem que a empresa tem que passar para essa gente. O Ministério Público e parte do Supremo Tribunal Federal tem tentado, por vias questionáveis, garantir a moralidade que se espera e que não é protagonizada pelos representantes legislativos, como o Congresso Nacional? E o próprio Executivo? Eu não sei do que você está falando. Agora, a nossa função é aplicar a lei. É aplicar a lei. Quando você coloca elementos de moralidade, você vai para um outro campo. Não é? Quer dizer, quem aplica a moral como regra não deve estar investido de função judicial. Porque nós temos um parâmetro que é a lei. Então é que no nosso sistema se separa bem claramente. Quem quiser fazer a pregação moral, vai para a PUC. Não, sim, justamente. Eu não disse que é uma prerrogativa, mas mencionei porque toda a polêmica recente de mais algum tempo é em torno disso, de que parte do Legislativo, do Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público e da própria Justiça em primeira instância estariam agindo de forma seletiva. E justamente esse é um dos pontos que o senhor critica. Você lembra de um regime que invocava muito a moral para decidir questões? Qual, ministro? Fascista. Hitler. Sim. Hitler invocava muito a moral para tomar decisão. Ministro Gilmar Mendes, o senhor tem sido muito criticado pela sua suposta proximidade com o presidente Temer. Toda hora se diz que o senhor seria amigo do presidente Temer, viajaria com ele, jantaria com ele, e que o senhor teria uma certa tendência a protegê-lo. O mesmo valeria em relação ao senador Aécio Neves. E chegou a se pedir o seu impedimento em relação ao caso lá do Barata no Rio de Janeiro, por o senhor ter sido padrinho de casamento da filha dele. O senhor disse que isso não era motivo para impedimento. Essas críticas, lhe parecem críticas oportunistas, que o senhor simplesmente não leva em consideração, ou parte de um jogo político tentando invalidar justamente as suas posições? Se você citar, a metade da bancada gaúcha, com ela eu tenho relação. Assim, convivi com vários deles ao longo dos anos. Eu estou nesse processo político e jurídico desde os anos 90. Portanto, praticamente não tem personagem novo nesse contexto. Eu convivi com Fernando Henrique, eu convivi com Temer, eu convivi com Lula. A minha mulher era uma das amigas preferidas da dona Marisa. Muitas vezes ele chegava, nós convivíamos, nós conversávamos, resolvi muitas questões conversando diretamente com Lula, de interesse do judiciário. Então há uma conversa mole em torno desse tipo de assunto. Né? Eu convivi com o Genuíno, uma das coisas mais constrangedoras que eu tive na vida judiciária foi ter votado no caso do Genuíno. Não tive alternativa, eu convivia com ele, negociava com ele projetos. Então há uma mística em torno disso. Agora, ter ido a um casamento de um sobrinho da minha mulher, agora isso levava ao impedimento. Na verdade, é uma coisa canhestra. Veja você que agora se revela, por exemplo, que outro ministro seria meio irmão de uma advogada que atua no caso. Nunca ninguém trouxe esse problema para o debate. Mas no meu caso, se colocou isso. É uma bobagem. Né? É uma coisa rastaquera, como se a gente se levasse por isso. Eu me criei ouvindo palestras do professor Ives Gandra. Sou amigo dele. Não obstante, muitas vezes ele sai daqui chateado porque perdeu uma causa no qual eu fui relator. É da nossa vida, é isso. Vocês, como jornalistas, terão os paradigmas. Vocês têm amigos, vocês têm fontes. Não obstante, vocês não preservam a fonte quando tem uma notícia ruim. Vocês não deixam de dar a notícia. Na sua avaliação, ministro, há uma crise que pode ser minimizada ou ampliada entre o Supremo Tribunal Federal e o Senado em função do desfecho do julgamento que nós vamos ver amanhã? Vamos aguardar a clima de conversação, de diálogo e certamente de autocrítica de todos nós, e certamente haverá meios e modos de se construir. O importante é que cada qual reconheça o papel do outro.
e os seus próprios limites. Eu tenho dito, é preciso calçar as sandálias da humildade. O nosso limite é a lei, o nosso limite é a Constituição. Quem achar que pode derivar disto, que pode surtar em torno da Constituição, né, aí realmente eu posso desejar boa viagem, fume uma boa maconha ou coisa do tipo, mas não fique aqui, não vá aplicar a Constituição. As polêmicas vão ser minimizadas em função de o Rodrigo Janot ter saído da Procuradoria-Geral da República e ter assumido a Raquel Dodge, que pelo menos por enquanto mostra ter um perfil distinto? Você pode perceber o que acontece. Veja os vazamentos que ocorriam. Certamente muitos de vocês estão reclamando, né? 20 notícias do Jornal Nacional, de 29 e 30, saía da Procuradoria. Há alguns sites que viviam disto, de vazamentos que são ilegais. Né? Ninguém vai ter saudade do Janot. O Janot não tinha preparo jurídico, não tinha preparo moral, não tinha preparo ético. Né? Foi um desastre. Veja como acabou o caso do JBS. Veja, eu sou egresso da Procuradoria da República, entregar em 84, sou o primeiro lugar desse concurso em que o Janot passou. Última pergunta. Já ouvi falar de procurador bêbado, já ouvi falar de procurador preguiçoso, já ouvi falar de procurador até estelionatário, não tinha ouvido falar de procurador ladrão ainda. É o Janot? Agora, nesse caso, apareceu. Vocês têm o caso do procurador que foi preso, e esse procurador Miller, cujo papel ninguém sabe bem qual é. Última pergunta, ministro Gilmar Mendes, eu sei que o senhor tem muitas coisas a fazer. O senhor espera que a denúncia contra o presidente Michel Temer seja barrada na Câmara de Deputados? Não sei. Esse é um papel da Câmara dos Deputados. Eu não posso preconizar para os outros aquilo que eu não faço. Esse é um papel da Câmara dos Deputados. Uma última questão mesmo, ministro. Ontem o senhor foi alvo de um protesto na entrada do Instituto de Direito de São Paulo. Manifestantes jogaram tomates na sua direção, na direção do seu carro. O senhor está acostumado, se acostumou com esses desdobramentos que me parece são vinculados a um momento em que os integrantes do Supremo Tribunal Federal, que antes manifestavam-se apenas nos autos, agora são tão protagonistas ou mais do que os políticos no cenário nacional? Eu acho que eles poderiam ter dado uma destinação mais adequada aos tomates. Por exemplo, aqui em Brasília tem uma creche, a qual eu dedico atenção, a Casa da Mãe Preta. Eles poderiam mandar os tomates aqui para a Casa da Mãe Preta. Muito boa. Ministro Gilmar Mendes, muito obrigado por ter nos atendido. Bom trabalho. Um grande abraço, hein? Abraço. Muito bem. Nós, inclusive, passamos aqui do horário, né, do Guaíba Notícias, porque era uma entrevista importante. Então, vamos agora atualizar, botar a nossa ordem aqui em dia. Já vamos chamar o comercial. Churrascaria Barranco, subindo ou descendo a Protásio, seu ponto de encontro. Churrascaria Barranco, telefone 33316172. Sintec RS 30 anos, sempre ao lado do técnico industrial, informa a hora certa. 12h07. Nós já voltamos. O governo do estado quer renegociar a dívida com a União para ficar 3 anos sem pagá-la. Se o acordo for assinado, deixarão de ser pagos 10 bilhões de reais durante 3 anos, mas a dívida aumentará em mais de 20 bilhões. Conta que nossos filhos e netos terão de pagar. No mesmo período, as 5 receitas apresentadas pelos auditores fiscais da Receita Estadual podem gerar mais de 15 bilhões. Saiba mais em www.5receitas.org.br. Sindifisco RS, auditores fiscais no combate à crise do Estado. Atenção Porto Alegre, as municipárias e os municipários estão em greve. Nossa luta é a favor de Porto Alegre e contra os projetos de lei que atacam nossos direitos e reduzem nossos salários. O prefeito está destruindo a cidade. Vamos juntos garantir serviços públicos de qualidade. Agora é greve. Dia 10, nova Assembleia Geral para avaliar a continuidade da luta. Às 15 horas na Casa do Gaúcho. Simpa, Sindicato dos Municipários de Porto Alegre.
Os bancos públicos são essenciais para o desenvolvimento social de nossas cidades, estado e país. Atacá-los interessa apenas aos bancos privados, sempre de olho em aumentar seus lucros, sem se importar com mais nada. Os gaúchos precisam do Banrisul, o Brasil precisa da Caixa. Vamos juntos em defesa do Banco dos Gaúchos e de uma Caixa do Povo e 100% pública. APCF, Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul. Nossa luta é por suas conquistas. Elenir Aguiar Schiller, presidente do CEPERS. Colegas, hoje eu quero falar contigo, mas especialmente com a comunidade escolar. Você sabia que somente 25% dos educadores receberam seu salário? E que o restante só receberá depois do dia 11? Como voltar para a escola? Diante de tamanho desrespeito, a greve continua pela nossa dignidade e uma educação pública de qualidade. Defender a escola pública é uma luta de todos os gaúchos e gaúchas. CEPERS Sindicato. Valorizar o trabalhador e aprimorar suas condições de atuação significa mais qualidade nos serviços prestados à população. O CEMAP luta diariamente para que as instituições públicas e privadas invistam em seus funcionários. Associe-se ao sindicato e participe desta luta. Acesse www.semapsindicato.org.br. O Sindicato dos Técnicos Industriais é contra a privatização da água e da energia elétrica no estado. Privatizar fará a população que necessita do serviço pagar ainda mais caro por ele, sem que tenha a garantia da qualidade. Sintec RS 30 anos, sempre ao lado do técnico industrial. A PEC da Database, bandeira histórica do Sintergues, já tramita na Assembleia Legislativa. A PEC 263 ajudará a organizar o Estado, fixando uma data para o governador devolver as perdas dos servidores, evitando dívidas para os próximos governos e tratando todos com igualdade de direitos entre os poderes. Contamos com o apoio dos deputados para sua aprovação. Sintergues. Sabia que para viver melhor não precisa sim de uma revolução? Começa devagar, de passinho em passinho. Por exemplo, você que está no carro, já pensou em pedalando para o trabalho uma vez por semana? É um belo exercício. E você que está com sono nessa hora, para dormir melhor, experimenta parar de mexer no celular meia hora antes de ir para cama. Mudando um hábito por vez, você muda a sua vida. Que tal começar já? Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. O GEIR me apresenta Segurança em 60 segundos. Os policiais civis gaúchos estão em greve até o governo Sartori do PMDB pagar os salários de setembro. Os agentes da Polícia Civil estão dando um grito de alerta para a população gaúcha. Essa política de segurança que não valoriza a polícia e corta investimentos é a responsável pela violência que está atingindo o nosso estado. Desde o início do governo, foram 21 meses de parcelamento e agora, em setembro, chegou-se ao limite. O governo simplesmente deixou de pagar os salários da Polícia Civil no fim do mês. A tendência é que no próximo mês a situação se agrave ainda mais, com um atraso ainda maior. Frente a essa realidade, a única alternativa que restou foi deflagrar uma greve até a integralização dos vencimentos. O objetivo da mobilização é que se encontre uma solução para essa situação insuportável. A UGEIRM pede a compreensão e o apoio da população à luta dos e das policiais e por dignidade e por uma segurança pública que proteja o cidadão e a cidade gaúcha. A onda de violência que aterroriza o povo gaúcho e bate todos os recordes históricos só será enfrentada quando o governo valorizar os e as policiais e retomar os investimentos em segurança pública. Defender a dignidade das policiais civis e dos policiais é garantir a segurança da população. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o último bloco do Esfera Pública. CEMAP Sindicato, quem faz grande o Rio Grande são os trabalhadores. CEMAP Sindicato informa a hora certa. 2h13. Forte, Thaline, as declarações do ministro Gilmar Mendes, principalmente em relação ao ex-procurador Rodrigo Janot, mas também em relação ao Ministério Público
e a Polícia Federal. Porque aqueles agentes que ele estava criticando, né, acusando de serem canonizados pela mídia, ali tem muito a ver. Por exemplo, as tais 10 medidas eram 10 medidas defendidas pelo MP. Ele estava criticando diretamente o MP, a Polícia Federal. Mas, bom, pessoalmente ele atacou fortemente o ex-procurador Rodrigo Janot. Muito fortemente, disse que ninguém vai sentir falta do Rodrigo Janot. Ele chamou de incompetente. Deixou muito claro que os vazamentos que aconteciam eram feitos na avaliação dele pela Procuradoria-Geral da República e que esses vazamentos que ele atribuiu a Janot, ou pelo menos a parte de sua equipe, são ilegais, são criminosos. Ele não quis dizer, mas ele também soltou umas farpas para o Sérgio Moro. Porque essa história de alguém sendo canonizado, quem mais canonizado do que o Sérgio Moro no país? Na linha conosco, deputado federal e vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Deputados, deputado PMDBista gaúcho, Alceu Moreira. Boa tarde. Boa tarde, Gremir. Boa tarde, Taline. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Guaíba. O que vai sair aí da Comissão de Constituição e Justiça em relação à denúncia contra o presidente Temer? Olha, pelo que eu percebo, o relatório será contrário à denúncia. E o governo tem maioria na comissão para não permitir que para permitir que aprove esse relatório. Depois vai se seguir o rito normalmente em plenário, como foi da outra vez. E aí estará liquidada a fatura. Não acontecerá mais nenhuma denúncia e o governo seguirá seu rumo até o final de 2018. Isso é uma coisa que não se pode garantir, porque a denúncia, a natureza da denúncia, ela é produzida pelo denunciante. E qualquer pessoa que tem autoridade, como é a própria procuradora atual, pode perfeitamente produzir uma outra denúncia, basta que tenha fatos que ela imagine que seja suficiente para fazê-la. A gente imagina, intui, que não há mais espaço político para fazer isso, por uma razão muito singela. O presidente da República só não pode ser processado neste momento sem autorização da Câmara, porque é presidente. No dia 2 de janeiro de 2019, ele será processado por esses mesmos processos. Esses processos não serão mais arquivados. Não haverá cerceamento desse processo acusatório feito pela Procuradoria. Logo, deixando a presidência, seguirá o curso e terá que ter a defesa do presidente como cidadão. Mas nesse momento não interessa se o presidente é culpado ou inocente, deputado? Deixa assim lá, depois a gente vê isso não é tão importante? Olha, é preciso, na verdade, fazer uma análise, não pelo prisma simples que nós estamos fazendo, do preto e do branco, do alto e do baixo. No caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, nós estamos tratando o acordo do Rio Grande do Sul para o final das negociações da nossa própria dívida e receber recursos novos, e o acordo está sendo feito com este governo. Mais do que isso, nós estamos num processo em que toda a economia demonstra vitalidade, está andando, melhorando a situação do Brasil, e eu não me daria por satisfeito em tirar o presidente Temer da presidência da República, colocar o Rodrigo Maia, que aí sim, como presidente da Câmara, teria todas as condições de trabalhar com o próprio Congresso para ficar na presidência ou marcar outra eleição, e termos aí isso acontecer lá para maio, junho do ano que vem, com outra eleição em outubro. Nessa situação, poderia-se dizer, se é ruim como está, é muito pior se trocar. Muito pior. Essa é minha opinião e é assim que eu vou votar. Não tem esse raciocínio, mas não interessa se é culpado ou não. Porque esse raciocínio, primeiro, que ele é muito raso. Não é se não é culpado ou não. É que neste momento, na minha opinião, e eu tenho que respeitar quem discorde disso, não é importante para o Brasil tirar o Michel Temer da presidência da República. Não há nada que tenha sido feito por ele no período do mandato que acerte a sua ação como presidente. Muito pelo contrário, tirou o Brasil de uma recessão gigantesca para colocar o Brasil no processo de desenvolvimento. Então eu, na minha opinião, sem sombra de dúvida, mas além de que essa acusação de agora, se a outra já era inepta, completamente inepta, essa na verdade é um rancho, é um amontoado de alhos e bugalhos. Tem coisas que aconteceu 10 anos, outra é 12, outra é 2. Tem coisas que eu acho, tem documento falso nos autos do processo. Enfim, na verdade, não passa
de um ato de revanchismo, de oposição política prolatada pelo senhor Janot na condição de Procurador-Geral da República. Quer dizer, se a economia supostamente vai bem, todo o resto pode esperar. Não, absolutamente não. Aliás, a argumentação feita por você, direto jornalista, ela é perfeitamente respeitável. Mas nós, da responsabilidade de quem está aqui, tem que perceber o que é importante para o país. Eu não posso, por exemplo, deixar o país ir para lá, sair agora, na situação em que está, com relativa tranquilidade no processo econômico, e só pelo fato de querer fazer a apuração dos fatos imediatamente, colocar o país numa insegurança completa ladeira abaixo. Seria tirar o emprego de milhares de chefes de famílias que estão conseguindo voltar a trabalhar, seria prejudicar o Brasil inteiro sem nenhuma vantagem, porque o presidente, como disse, dia 2 de janeiro de 2009, será julgado pelo mesmo crime. Julgaram agora ou lá, qual é a diferença? A menos, só tem diferença para aqueles que têm na cabeça o raciocínio e o discurso de oposição. E quanto pior, melhor. Agora, deputado, qual é a perspectiva que vocês têm? Primeiro, de placar na CCJ, porque é o que tudo indica, o parecer vai ser pelo não prosseguimento da denúncia, e o placar na Câmara dos Deputados, no plenário. Olha, eu não tenho essa perspectiva de placar, porque eu não tenho... Mas vocês têm a perspectiva da vitória. Acho que sim. Acho que o governo tem maioria constituída na Comissão de Controle de Justiça, em tudo que seja na volta de 40 votos, e lá no plenário é inverso, né? É a oposição que tem que botar 342. Agora, deputado Alceu Moreira, há quem diga que o ex-procurador Rodrigo Janot fez um favor para os deputados apresentando essa segunda denúncia, porque uma segunda denúncia proporciona uma enorme negociação. Ninguém vai votar assim só por amor. Votar significa, a favor ou contra, significa negociar. E... Isso também é um raciocínio que a imprensa faz normalmente, aliás, com absoluta falta de responsabilidade, coloca todos no mesmo balaio. Como se todos nós fôssemos um bando de picareta aqui que estamos negociando trocado para votar nisso ou naquilo. Eu não me incluo nesse título que tu acabou de colocar, não estou negociando absolutamente nada, não quero nada em troca e estou votando por convicção. Não, o senhor vota por convicção, deputado, mas tem uma boa parte, uma ala da Câmara dos Deputados então na primeira e na segunda denúncia. Nós não estamos, não generalizamos. É claro. Mas não podemos ignorar. Que isso acontece. Não, o Juremir mencionou. O presidente Michel Temer recebeu num único dia 50 parlamentares. Foi por quê, deputado Alceu Moreira? O presidente da República recebe parlamentares, ele é, na verdade, uma pessoa oriunda desta casa. Seria bom que tratar. Eu, por exemplo, tive na semana passada reunido com o presidente da República com duas pautas. Uma com 8 deputados e outra com 11 parlamentares, e os assuntos não teve uma vírgula com relação a isso. Era um assunto completamente diferente do que nós estamos tratando agora. É que é fácil de imediatamente macular isso, contaminar, para colocar ao sabor de quem tem um microfone de maneira unilateral na boca, dizendo que o que foi feito lá é para malandragem, para isso ou para aquilo. Hoje mesmo, às 17 horas, nós temos pauta para tratar, e não tem, com a presidência da República, não tem nada a ver com o processo que está aqui. Mas agora, cada deputado que entrar vai acontecer. Depois da semana que vem, um mês depois, quando não tiver mais a denúncia, se o presidente atender 100 deputados, não tem nenhum problema. O crime é agora. Vamos colocar a questão de outra maneira, então, deputado Alceu Moreira. Até porque... aqui todo mundo fala, né? Se nós tivéssemos a intenção só de manchar a reputação do governo, não ouviríamos aqueles que estão do lado do governo. Mas vamos colocar a questão de outra maneira. Existe para alguns liberação de emendas em troca de voto? Ou isso é um mito criado pela imprensa? Mas era bom, na verdade, dar uma olhada. O portal Transparência tem ali no portal as emendas empenhadas. Seria bom dar uma olhada, porque, por exemplo,
Tem deputado que votou a favor do governo que empenhou 4 ou 5 milhões e tem deputado que votou contra que já empenhou 11, 12. Então o senhor acredita... Não dá para contrapor os fatos. É verdade que quem está no governo tem mais espaço para execução orçamentária, pode conversar com o governo e naquilo que o governo já tem nas suas políticas públicas, colocar pleitos concorrentes. É verdade. O senhor está me dizendo, deputado, que majoritariamente o Congresso Nacional, neste caso específico da denúncia contra o presidente Michel Temer, tanto lá na primeira quanto agora na segunda, age movido por motivos republicanos. Não, eu não quero a generalização. É possível que uma parte do Congresso negocie interesses. Aliás, os governos fazem isso em todos os lugares do mundo. As bancadas do governo legislam e pelo fato da relação entre o parlamento e o executivo, trabalham com a peça orçamentária quando as políticas públicas previstas no governo e no orçamento são coincidentes com os anseios de quem é do seu lado partidário. É normal, a base do governo tem uma relação diferente da oposição, o que eu tinha, por exemplo, com a presidência anterior. Eu tinha mal e porcamente minhas emendas e mesmo assim contingenciado absolutamente mais nada, enquanto outros parlamentares do PT tinham recurso a rodo para distribuir para quem bem entendeste. E não consta naquele momento que compra isso ou compra aquilo. É normal de quem executa o poder no sistema brasileiro utilizar a execução orçamentária para fazer isso ou aquilo. Só para fazer justiça, pelo menos aqui com a esfera pública, na época do impeachment da Dilma, nós mencionamos que foram liberadas emendas, sim, na tentativa de garantir os votos necessários para barrar o processo. E chamávamos isso Eu não disse que nós falamos, né? E falamos que chamávamos isso de compra de votos. Mas, de qualquer maneira, a defesa prévia é boa. Deputado, não posso... Entendi, sim, entendi. A senhora é sempre muito espirituosa. Eu gosto disso. Entendeu. Sim, então tá bom. Entendi. Bom, eu de qualquer maneira, é o seguinte, pessoal, o que não dá para tratar disso é com ingenuidade, hipocrisia. Quer dizer, não dá para imaginar que o governo que tem uma relação com o parlamento, em situações como essa, não tem alguém que vá lá fazer a liberação de recursos. Agora, se eu libero o recurso para uma escola no município X do Rio Grande do Sul, e esse dinheiro sai daqui e vai para a escola, e a escola estava na previsão orçamentária do Ministério da Educação, que crime tem nisso? Se isso ajuda a convencer e esse dinheiro vai para lá, ele não foi gasto de maneira mal feita, não tem propina nisso, não tem interesse particular nisso, tem a relação normal da execução do Executivo no sistema brasileiro. E isso acontece rotineiramente. Bom, numa situação como essa, a custa negociação, e alguém pode aproveitar a oportunidade para fazer esse negócio, tem a impressão que sim, com certeza sim, tá? Mas isso é um número bastante pequeno no Congresso. Deputado, agora tudo indica que o Palácio do Planalto vai conseguir barrar ou pelo menos estancar essa denúncia até o fim do mandato do presidente Michel Temer. Agora, como ele sai do processo, vai ter força política para, por exemplo, aprovar medidas polêmicas como a reforma da Previdência? Olha, logo depois que passar esse cenário, nós, pelo menos, intuímos que nós teremos um processo de serenidade. Então, vai para-se um pouco esse processo do antagonismo proposital, né? Para que eu tenha voz e vez aos holofotes, eu tenho que ser totalmente a favor ou totalmente contra. Não pode fazer nenhum raciocínio generoso ou inteligente de convergência. Este movimento, passando essa denúncia, passa isso. E é possível que o país possa navegar um pouco, tratando daquilo que é convergente entre todos, que é interesse nacional. Eu acho que isso vai acontecer por vários motivos, né? Não tendo outra denúncia, o próprio governo, a própria economia, a execução orçamentária, os sinais que estão vindo, vai acabar gerando um ambiente menos belicoso, menos com esse processo agressivo, praticamente raivoso e odioso, que é praticado nesse momento. Esse ambiente não é bom para ninguém, com qualquer governo. Há que ter maturidade para buscar um mínimo de raciocínio de convergência que possa unir o Brasil em torno do projeto que é bom para o povo brasileiro na circunstância em que estamos, já que teremos uma eleição em outubro do ano que vem. Para terminar, mesmo, deputado Alceu Moreira, por que a
população, diante desse quadro tão bonito que o senhor pinta, por que a população só dá 3% de aprovação ao presidente Temer? Porque fica ouvindo o Juremir o dia inteiro. Eu tenho toda essa influência. O senhor está subestimando a capacidade de interpretação da população também, deputado. Não. Na verdade é o seguinte, olha, na situação em que nós estamos, com denúncia para todo lado, tá? Há na população uma revolta generalizada com relação à classe política. Hoje, na verdade, já contaminando parte do Ministério Público, do Judiciário, já a população começa a perceber que o quadro não está só num lugar. Na verdade, o que nós estamos sofrendo agora é uma revolução ética gigantesca no país. Nossos filhos e netos terão um país muito melhor e mais ético do que nós nesse momento, com certeza. E a população tem todo o direito de ter raiva de tudo. Então, pouco importa se o governo faz certo ou faz errado. O governo não consegue, na situação que está agora, consertar a imagem desse processo. Mas te garanto o seguinte, passa essa denúncia, se a economia continuar dando sinais que nós estamos percebendo, a imagem não continua assim até o final do governo. E tu vai ver que no ano que vem vai perder muito eco do grito da denúncia de qualquer lado, até as irresponsáveis, e vai crescer muito a discussão sobre a economia do país do futuro. Obrigado, deputado Alceu Moreira. Boa tarde, um bom trabalho para o senhor. De ter conversado contigo e teus ouvintes, embora eu não concorde sempre. Grande abraço. Faz parte do jogo democrático. Final de programa, Thaline. O Esfera Pública fica por aqui num oferecimento Unimed, cuidar de você, esse é o plano. CEPERS, um sindicato comprometido com os educadores e a qualidade da educação. A FISVEC, Sindifisco RS, auditores fiscais trabalhando pelo desenvolvimento do Estado. A DURG Sindical, em defesa da educação pública. E SIMPA, Sindicato dos Municipários de Porto Alegre, contra as privatizações, na defesa do servidor e do serviço público de qualidade. Vem aí Conexão Guaíba com Nando Gross e Ananda Miller. Às 19 horas ouça a reprise desta edição do Esfera Pública nas plataformas digitais da Rádio Guaíba. Até amanhã.